O mês de outubro é mundialmente conhecido como o mês de conscientização do câncer de mama. Mas conscientizar o quê? Eu vejo que deve se conscientizar primeiro a mulher. Conscientizar a mulher da importância dela prestar atenção em si mesma, dela cuidar da sua saúde, lembrar de fazer o autoexame e marcar as suas consultas de rotina ginecológica pelo menos uma vez por ano. Conscientizar os serviços de saúde pública da importância de viabilizar para toda a população as consultas ginecológicas e os exames de rastreio. Conscientizar todos os médicos a orientarem a paciente de como deve ser feito esse autoexame e solicitar os exames que cabem para o rastreio precoce do câncer de mama. Conscientizar os amigos e os familiares dessa paciente que pode ser acometida por esse câncer, que ela vai precisar de apoio, que ela vai precisar de suporte, porque essa jornada não é fácil. Conscientizar as equipes de oncologia que essa paciente precisa ser orientada quanto à preservação da sua fertilidade. E para falar com a gente um pouquinho hoje sobre tudo isso, a gente tem uma convidada muito especial, que é a Fernanda. A Fernanda vai compartilhar um pouquinho com a gente a história pessoal dela do câncer de mama. Obrigada, doutora. Tudo bom? Tudo bom, você vem sempre aqui. Realmente passar por toda essa jornada do câncer, ela é difícil, mas eu gosto de pensar que eu tive algumas vantagens, né? Como eu sabia que tinha um histórico familiar, eu sempre prestei muita atenção. Então, eu sempre me preocupei muito em estar com os meus exames em dia, sempre fui rigorosa com o preventivo, em fazer ultrassom antes de fazer as mamografias, antes de chegar a época de fazer mamografia, né? E de cuidar da minha saúde, assim, no geral. E, então, por isso que eu me considero, assim, uma pessoa, um case de sucesso nesse caso, porque eu tive a sorte de descobrir o câncer muito cedo. E mesmo assim, muito cedo, do dia para a noite, tinha um negocinho de 2 centímetros. Como é que foi a tua descoberta? Como é que foi isso? Eu já tinha feito o preventivo 6 meses atrás, mais ou menos 6, 8 meses antes. E aí um dia, voltando da academia, 7 horas da manhã, eu fui tomar banho e eu senti que o sabonete fez assim, tum, em alguma coisa. Aí eu já, a meu palpei, chamei meu marido, ele, não, realmente tem alguma coisa diferente. No final daquele dia, eu tava na primeira médica que pôde me atender, porque era época de férias ainda. E isso foi na terça, e na sexta-feira eu já tava fazendo a mamografia, o ultrassom e assim, não querendo ser dramática, mas já sendo assim, vendo a vida despencar ladeira abaixo. Sabe que eu acho que tem várias coisas super importantes pra gente destacar em tudo isso que você falou. Primeiro, histórico familiar. Então, assim, paciente que tem um histórico familiar de câncer de mama tem que estar com atenção ainda maior nessa investigação, nesse cuidado. Muito importante o que você falou da tua saúde tá bem, né? Porque as pessoas não sabem, mas obesidade é um fator de risco para câncer de mama. Tabagismo é um fator de risco para câncer de mama, né? Enquanto que os hábitos de vida saudáveis vão proteger, ou no teu caso, como você fala, assim, te propiciou uma cura provavelmente mais favorável. Eu acredito que, inclusive, assim, estar com a saúde tão em dia naquele momento foi o que me permitiu aguentar o tranco do tratamento, porque entrar numa quimioterapia é muita judiação pro corpo. Sim. Então, quanto melhor tu consegue estar ali com a massa magra, né, tá com o percentual de gordura baixo, não ter diabetes, hipertensão, enfim, qualquer outra coisa envolvida, melhor é a tua chance de sair no final das contas. Sim, sim. E mais uma coisa assim que eu achei importante é que, de uma certa forma, o teu diagnóstico foi pelo autoexame. O meu diagnóstico foi pelo autoexame. Foi pelo autoexame. Se eu não tivesse essa preocupação de, pode ser que seja, né? Eu sabia que podia ser.
e eu não tivesse corrido naquele dia, e se eu tivesse deixado assim para o próximo exame, ou pior, como eu já ouvi algumas amigas falarem assim, mas eu tenho medo de descobrir o que seja. Mas Sim. é pior descobrir depois, Sim, né? sim. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o câncer de mama, quando diagnosticado precocemente, tem cura, né? Daí a Fernanda Tô aqui, né? Passei por tudo, fiz a quimio, fiz a cirurgia, fiz rádio e tô aqui em manutenção, mas tô bem, né? Sim. Tô Tá ótimo. tocando a vida. Tá, sim. Ô, Fernanda, e naquela época, alguém abordou com você sobre preservação de fertilidade, se você tinha desejo de ser mãe novamente, porque né, você já tinha uma filha, mas independente disso, alguém tocou nesse assunto com você durante o tratamento? Não. Isso foi uma coisa que em nenhum dos profissionais que eu passei, ninguém se preocupou em perguntar. Eu não sabia que poderia ser uma possibilidade. E teve uma coisa que me deixou chateada um dia depois, mesmo já considerando assim minha família resolvida, mas depois da quimio, quando eu fui fazer o preventivo, mesmo durante o tratamento ali, foi que o médico falou assim, o teu ovário tá todo sequinho. Aí o meu marido ouviu e ele falou, o que isso quer dizer? Aí ele falou, não, que tá sequinho, não tem mais nada acontecendo ali. Aí ele ficou meio... Então assim, quem sabe se alguém tivesse cogitado a possibilidade, tu pensas que no futuro tu pode querer ter mais um filho? Eu acho que teria sido uma outra opção e talvez pudesse dar uma outra perspectiva. Então, mesmo quem já tem um filho, no meu caso era uma filha pequena, sim, a pessoa que vai sair lá depois do tratamento, ela vai estar com a cabeça muito diferente. E ter um filho também és mãe, né? Sim. É uma coisa assim que motiva a nossa vida toda. Dá um sentido a mais. Dá um sentido. É o para quê, né? O câncer tem muito disso também, as pessoas ficam se perguntando por quê. A gente não tem que se perguntar por quê. Aconteceu porque somos seres humanos e ele tá aí na natureza, né? Sim. Mas pra que a gente vai passar esse perrengue todo e sair lá no final inteiro? Muitas vezes o nosso pra quê é familiar, não é? É porque tem uma pessoinha que depende da gente. E aí já pensou em quem não tem essa possibilidade de manter esse sonho? Acho que deve ser uma facada no coração. E até assim, você abordar esse tema com a paciente, além de realmente de você dar a ela a possibilidade de preservar a fertilidade para depois que tiver vivenciado a cura do câncer, poder constituir uma família, ele tem inclusive um aspecto psicológico muito importante. Porque para a paciente ela vai pensar, poxa, se o médico nesse momento está me perguntando se eu quero ser mãe no futuro, é porque ele realmente acredita na minha cura. Então, esse é um aspecto que vai fazer também um impacto positivo grande para a paciente, né? Sim, com certeza. Não quer dizer que é muito difícil, mas a gente chega num diagnóstico de câncer e durante vários momentos da jornada a gente tem a impressão de que vai morrer, literalmente vai morrer. Seja no diagnóstico porque tu não sabe o que vai lhe dar, ou quando tem um caso de neutropenia febril, assim, tu realmente está correndo risco de vida, mas ter essa possibilidade, né, de um dia estar bem de novo. Ao ponto de ter uma gestação, ter um bebê, nossa, porque tu realmente vai estar muito recuperado. Sim. Vai estar muito melhor, é o 180 da vida, é a guinada. E tem algum momento do teu processo, assim, que você acha que foi de maior impacto, que foi alguma coisa que deixou uma marca, que mudou a tua vida, seja positivo, seja negativo, alguma coisa que te marcou, que você diga, não, isso fez com que eu hoje seja uma pessoa muito diferente do que eu era antes? Alguma coisa nesse sentido? Ou foi todo o processo? Porque você falou que
Hoje você se vê como uma pessoa completamente diferente da pessoa antes do diagnóstico? Sim, do começo do ano passado, né? Começo de 2023 para agora, final de 2024, parece que passou uns 10 anos. Fisicamente, a gente muda bastante durante o tratamento. Uhum. Então, isso existe uma questão de aceitação ali que é difícil. Eu me olhava no espelho e dizia, não, essa daqui não sou eu. Eu sou aquela pessoa de antes, assim, ficava pegada e aí depois a gente vai se adequando, né? A hora que o cabelo cresce de novo, assim, faz muita diferença. Então, essa questão, assim, da aceitação do processo, confiar na equipe profissional que está te tratando, porque, de fato, saber que o diagnóstico precoce ajuda muito na tua chance de recuperação, de que tem cura, né, de que tu vai ter uma vida boa depois disso. Sim. E no meu caso, né, ter uma filha, porque eu pensava, meu Deus do céu, o que ela vai pensar me vendo passar por isso? E se algum dia for com ela? Então, como a minha avó não faleceu de câncer de mama, eu tinha aquele exemplo assim de que não, eu não vou morrer disso necessariamente. Então, minha filha também viu que eu passei por isso, entre aspas, de boa. Então, assim, tive esse exemplo que me ajudou a me segurar e que eu procurei passar pra frente. E claro, né, eu pensava, meu Deus, a minha filha é muito nova, eu não posso morrer e deixar uma criança de 6 anos. Vou ter que viver, vou ter que dar um jeito. E a gente dá, né? E a gente dá. Eu acho que conseguimos passar bem essa nossa mensagem aqui, que é ver a Fernanda aqui, linda, conseguindo falar do processo de uma maneira natural, né? Quando eu fui conversar com ela, eu falei assim, Fernanda, se você toparia falar sobre o que você passou, porque pra gente que vê de fora, não sabe o quanto isso vai tocar e se a pessoa já está pronta para falar, né? Mas tudo isso nos mostra que é importante investir no diagnóstico precoce, porque a cura existe, né? E se eu pudesse, assim, às vezes me dá vontade assim, de chacoalhar cada uma das minhas amigas e falar assim, mas tu já fez? Tu já foi no médico? Tu te apalpa? Porque às vezes deu uma dorzinha, um desconforto, período menstrual, tudo assim, mas tu tem o cuidado de sentir o corpo e a pálpebra também, a axila, né? A gente nem lembra que a axila é importante nesse processo. Sim. E cuidar da saúde, assim, para que não só pra gente ficar bonita, porque eu sou uma pessoa vaidosa e eu vou dizer que a minha motivação antes era vaidade. Mas o dia que um dos médicos falou assim pra mim, a tua sorte que tu tá magrinha e tu conseguiu descobrir o nódulo cedo, aí eu pensei, valeu de alguma coisa. Tá valendo a pena. Sim. Então a gente ter essa consciência, né, cuidar do corpo e se for alguma coisa ruim, não ter medo de procurar o médico, porque o médico não vai piorar a situação, o médico vai resolver a tua situação. E quanto antes, melhor. E quanto antes, melhor. Fernanda, quero agradecer imensamente a tua disponibilidade de participar aqui comigo nesse bate-papo. Tenho certeza que as tuas palavras vão impactar muitas mulheres. Tenho certeza que você vai fazer diferença na vida de muitas mulheres que vão ter acesso a essas informações, porque falar de mulher para mulher, com certeza, toca muito mais. Tá? É verdade. Muito obrigada. Doutora, eu que fico feliz com o convite e acho que de tudo que a gente passa de difícil, se a gente recebe um limão, vamos fazer uma limonada, né? Então, por que não facilitar um pouco a vida de quem talvez esteja passando por isso ou com medo de passar? Com medo. Muito obrigada. Nós que agradecemos.